Cruzoé, uma ilha no jornalismo. Muito bem, boa noite, Luiz Vassalo, bem-vindo ao Papo Antagonista. Boa noite, Cláudio, boa noite aos leitores de Cruzoé e o Antagonista. Vassalo, é o seguinte, eu li a matéria muito bem feita, como sempre. Obviamente eu fiz uma ironia o programa ao dizer que o Flávio Bolsonaro é o único que trabalha. Só que ele não está trabalhando como nós trabalhamos, né? Como os nossos espectadores trabalham. Ele trabalha de outro jeito. Conta pra gente como que o Flávio Bolsonaro, está trabalhando em Brasília desde que ele foi eleito senador. Ele está tomando uma série de cuidados, né? E age muito nos bastidores. É isso? É isso, é uma série de cuidados para não aparecer. Aliás, uma das poucas coisas que ele deve ter assinado é a própria carteira da OAB, né? Na verdade, como advogado, ele não tem assinado nada ainda, nenhum processo, mas ele tem participado de encontros, aqueles clássicos encontros das elites brasilienses, né, de advogados e lobistas, no Lago Sul, bairro luxuoso, onde ele mesmo tem a sua mansão de 6 milhões de reais. E é nessas festas onde esses interesses privados e públicos se cruzam, né, onde os políticos têm esses converscotes com lobistas e advogados, e a reportagem apresenta alguns desses amigos desse mundo que se aproximaram do Flávio Bolsonaro. Muito bem, tá aí a capa da Cruzoé, de autoria do Freitas, né? O Freitas, ele faz capa também. Ele, tá aí, pegou e tá lá. Me fala uma coisa, Vassalo, você está dizendo na matéria que ele tem atuado para influir nos bastidores aí do judiciário, né? A gente vem ao longo dos últimos meses, especialmente no episódio do Nunes Marques, né, do ministro Cássio Nunes Marques, a gente já chegou a noticiar que o Flávio andou participando de conversas, há ainda outras indicações para serem feitas, né, tribunais de desembargadores, indicações até para o STJ, a gente tem a indicação também do André Mendonça, que nesse caso vem através do próprio Bolsonaro, do público evangélico, do Silas Malafaia. Por outro lado, o Flávio queria um outro nome, né? Porque ainda não aprovaram do André Mendonça, mas ele queria que fosse indicado Humberto Martins. Você cita ali uma coisa também do filho do Humberto Martins. Explica para a gente esse interesse particular do Flávio em influenciar o judiciário aí nos bastidores, através, inclusive, de escritórios de advocacia. Ele não deixa nenhuma dessas cadeiras sem essa aproximação ali para nomear alguém, e muitas vezes essas pessoas que entram nas relações pessoais dele, né? O caso do Humberto Martins, que ele trabalhou para a indicação que acabou não ocorrendo, né? Do André Mendonça, quer dizer, do Humberto Martins ocorreu do André Mendonça e não a do ministro Humberto Martins. E o Flávio é muito próximo do filho do ministro Humberto Martins, que frequenta uma casa, aliás, eles se frequentam, né, o Flávio e o filho do Humberto Martins, o advogado Eduardo Martins, que é alvo da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, por exploração de prestígio, lavagem de dinheiro e desvios da FEComércio. O Flávio e o filho do Humberto se frequentam, e o filho do Humberto Martins também frequenta uma outra casa, avaliada em 10 milhões de reais, que tem sido alugada por 2 amigos do Flávio Bolsonaro que vieram do Rio de Janeiro. Esses 2 amigos são um advogado e um empresário que no ano passado foi preso na operação que também investigou Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio de Janeiro. Esse empresário era investigado por integrar o famoso QG da propina do ex-prefeito Crivella. Essa casa é frequentada pelo filho do Humberto Martins, pelo Flávio, nem sempre os dois, porque parece que é uma relação ali em que todos são amigos, independentemente de ser uma relação só, um apresentou para o outro,
já é uma amizade antiga que esses dois advogados têm com o filho do Humberto Martins. Outras pessoas que frequentaram essa casa, por exemplo, um ministro recém-nomeado do Tribunal Superior do Trabalho, que compareceu a essa casa, ele mesmo disse, por meio de sua assessoria, que comparecer a essa casa e conversar com um advogado que é amigo do Flávio Bolsonaro fazia parte daquele rito de beijamão para acabar sendo indicado ao cargo. Enfim, são essas as articulações, né? Essa no Tribunal Superior do Trabalho. O Flávio também atuou para a vaga do Supremo Tribunal Federal, e outras vagas, como a própria vaga deixada pelo ministro Nunes Marques no TRF1. Muito bem. Me fala uma coisa. O advogado Flávio Bolsonaro, e aí, Freitas, põe, por favor, na tela a carteirinha da OAB do DF, que o Flávio tirou. A gente, inclusive, deu em primeira mão isso aqui em abril. Ele tirou a carteirinha, né? E, obviamente, ficamos todos curiosos para saber porque o Flávio, enfim, político, né? Tinha uma carreira paralela de corretor imobiliário, empresário do chocolate também. E aí, de repente, ele resolveu formalizar, né? Aqui ele já tinha uma da OAB no Rio, ficou um tempo suspenso, depois ele retomou, mas, enfim, no Distrito Federal ele tirou essa aí, ó, 67599, a carteirinha suplementar da OAB dele. Fiquei até curioso, o cara passou na prova da OAB, olha aí. Veja que é sem um endereço só de escritório, né? O escritório dele, na verdade, são não muitos tem, lugares, endereço né? profissional não informado. E assim, ele então não atua como advogado, né? Não. Curioso, ele não tem nenhum processo dele em que ele atue, nem que ele apareça como advogado. Não atua, e ele se aproxima desses advogados e lobistas de Brasília, por exemplo. Bom, antes mesmo de Brasília já tinha essa proximidade com o Frederico Wassef, que também aparece na reportagem, porque assim como o Flávio atua para nomear ministros no judiciário, ele também atua para nomeação de outras vagas no governo. Então, recentemente, o Flávio e o Wassef têm feito sabatinas e pedido indicações para um novo nome para comando do COAF, que é justamente o órgão que deu origem à investigação do caso das rachadinhas no Rio de Janeiro, dos desvios de salário dos servidores do Flávio quando ele era deputado estadual, e que também deu início à investigação sobre transações suspeitas do próprio Frederico Wassef, uma delas, aquela em que a JBS transferiu 9 milhões de reais ao longo de 5 anos para o advogado do Flávio Bolsonaro, né? A gente já contou aqui que o Wassef chegou aí sem procuração na Procuradoria-Geral da República, com aval do Bolsonaro e do Procurador-Geral Augusto Aras, para tentar negociar a repactuação do acordo de delação premiada da JBS, que corria risco e acabou sendo repactuado de fato pela PGR e pelo ministro Edson Fachin. Então a dupla agora vai atrás de um novo nome para o COAF, que incomodou muito a ambos, e também o próprio Frederico Wassef alimentou um inquérito que foi aberto na Polícia Federal, acusando uma suposta organização criminosa que o perseguia dentro do COAF. Enfim, agora eles também procuram mais um nome aí para um órgão que é estratégico para ambos, né? Querer aparelhar o COAF não deixa de ser uma ironia, né? Bom, a gente vai ficar, obviamente, com a lupa na atuação do Flávio Bolsonaro, atuação paralela dele. Eu não sei onde ele arruma tanto tempo para poder, além de exercer o mandato de senador, também atuar como essa espécie de, sei lá, de advogado informal, ou lobista, seja lá o que for. É bom lembrar, né, Vassalo, que o advogado ele tem prerrogativas, né? Então tem a inviolabilidade, né, do seu escritório, das suas atuações, do seu celular, tem uma série de vamos dizer assim, de prerrogativas que, obviamente, elas
tem a sua motivação quando você está falando de advogado mesmo, né? Mas o que a gente está vendo aqui é um claro uso da OAB para criar uma blindagem. Infelizmente, nós não temos, ele recebeu a carteirinha do próprio presidente da OAB do DF, o Délio Lins e Silva, o Delinho, foi advogado do Cunha, etc. e tal, mas parece que a OAB não está preocupada com o exercício regular da atividade, né? Se tivesse, provavelmente o Flávio teria de provar que é advogado, que exerce a advocacia. Bom, fica só esse questionamento. Muito obrigado pela explicação. Recomendo a todos que leiam a reportagem de capa do Luiz Vassalo, aqui da Cruzoé, e vamos seguir com outras reportagens que nós temos também importantes nesta edição. Temos aqui o Centrão, na sobremesa aqui, matéria do André Spigariol, trazendo também todos os detalhes, bastidores da nomeação do Ciro Nogueira para a Casa Civil, né? Temos aqui também o Duda Teixeira, que fez uma reportagem sobre o que países como a França, a Itália e os Estados Unidos estão fazendo para imunizar as pessoas que resistem a tomar a vacina. Convencê-las é essencial para que a pandemia chegue ao fim. É a vacina como obrigação. É importante lembrar, a gente acabou de publicar, inclusive, uma declarações do presidente da OMS, do diretor da OMS, diretor-geral da OMS, alertando para o retorno da Covid, especialmente através da variante Delta. Então, quem não se imuniza, isso vai criando uma resistência, o vírus vai se fortalecendo, vai se modificando, e aí todo o esforço que estamos fazendo desde o início, as medidas de segurança, de prevenção, de isolamento, agora a vacinação e tudo vai para o brejo, tá? Então fica o recado para vocês. Tem uma entrevista também que você fez, né, Vassalo? Você trabalhou bastante essa semana, né? Fez a entrevista aqui com o Omar Aziz. Ele disse que já há crimes comprovados. Fala um pouquinho para a gente. Já há crimes comprovados, mas ainda diz que vai aguardar um relatório final para dizer de quem são esses crimes, né? Mas é claro que ao longo da entrevista e muito do que o próprio trabalho da CPI tem apontado, já se imagina de quem, né? Ele está falando, claro, das omissões do governo federal e de seus principais atores diante da pandemia da Covid, né? Crimes contra a vida, crimes sanitários, comprovados, que o Aziz ainda prefere não dizer os nomes, mas a gente já imagina mais ou menos como é que vai se configurando esse relatório final da CPI. Muito bem. Bom, é isso. Luiz Vassalo, muito obrigado pela tua participação aqui no Papo Antagonista. A gente vai receber, agora já está conectado conosco o senador Alessandro Vieira, mas antes de tudo, uma boa noite e um bom descanso aí no fim de semana, Vassalo. Boa noite, bom fim de semana.